Boa noite, cá estamos nós outra vez com um programa Basta Crer, um programa de fé. E fé vem para ouvir a palavra, você vai ouvir a palavra, esta palavra vai ser transformada em fé e com esta fé você vai alcançar qualquer vitória que tudo Deus já tem preparada para si. E hoje nós temos uma rubrica que é... Servir a Deus. E por que é esta rubrica? Porque é importante nós servirmos a Deus, é um mandamento que Deus nos deixa, de todos aqueles que são de Jesus para o servirem. Alguns na música, outros na intercessão, outros na evangelização, ou seja, há muitas áreas e é um pouco sobre isso que se fala aqui, É isso, né? às quartas-feiras. Já que estás a falar, pronto, podemos servir em muitas áreas, nós até temos um festival de talentos, né? Sim, temos um festival de talentos que as inscrições terminam no dia 13 de abril. Então, Falta poucos dias. Sim, faltam 6 dias. Então ainda vão a tempo para se inscreverem e para mais informações podem visitar o site da Curiaco Jovem, que lá tem não só estes limites, né, as datas, mas também tem os regulamentos, as condições para poder participar e quais as categorias também. É isso mesmo. E também, este ano também vamos ter a nossa convenção de fé no mês de agosto, as datas 16 a 22 de agosto. Então, vocês já tomam nota destas datas e quando nós temos mais detalhes, nós depois vamos comunicar. Mas, entretanto, o mais importante de tudo é mesmo as datas, porque se você marca as datas erradas, vai tudo passar ao seu lado. Mas você já marca as datas certas, que é 16 a 22 de agosto, Convenção de Fé, sempre um marco muito importante na nossa igreja, onde nós recebemos instruções de Deus para o ano que vem. Então, é muito importante mesmo esta festa, esta Convenção de Fé. Entretanto, nós agora vamos para o próximo rubrica, né? É uma rubrica, não sei, é rubrica? É uma rubrica. Pronto, vamos lá. E hoje temos aqui um convidado connosco, como vocês já viram, o Bispo Pedro. E então fala-nos um bocadinho o que é este projeto da Ação Social. Então, o projeto da Ação Social já existia no nosso meio, estou a falar no meio do Ministério Maná, existia mais virado para dentro. Quando acontece esta situação da pandemia, nós abrimos este projeto para fora. E abrimos de uma maneira, através das câmaras e juntas de freguesia, porque é quem está no terreno, conhece melhor as necessidades da população. Nós não tínhamos tanto o conhecimento do território nesse sentido, da ação social, então fomos procurando parcerias com essas juntas, com estas associações, com essas câmaras, para poder ajudar todas estas pessoas que foram apanhadas, desprevenidas por toda esta situação que a pandemia provocou. E também oferecemos livros, não é? É verdade, há uma componente que é muito importante, porque o que muda a vida das pessoas, de facto, é o Evangelho. E nós não só ajudamos com os bens alimentares, com os bens de primeira necessidade, mas também ajudamos com a Palavra de Deus, porque isso, de facto, é o que vai fazer com que a vida das pessoas mude. E fazemos isso oferecendo também, juntamente com esses alimentos, livros. Nomeadamente um livro que é muito querido para todos nós, que é O que Jesus veio fazer à Terra. É isso. E nós hoje vamos ver algumas fotos da Ação Social do Porto, não é? E aqui o Bispo Pedro, que é o Bispo do Porto, do Norte. Então, pode falar um bocadinho? Então, é exatamente isso que nós estávamos a falar há pouco. Temos ali os bens de primeira necessidade nestes sacos e os livros, O que Jesus veio fazer à Terra, livros para crianças. Aqui já temos a pastora Raquel e a Junta de Freguesia de Ramalde a vir buscar esses bens de primeira necessidade que estamos a entregar lá. Estava a falar também no trabalho das crianças, que nós estamos a desenvolver, nomeadamente entregando estes livros, que dão o primeiro contacto do Evangelho com os jovens, na verdade, com as crianças. Eles não gostam de ser confundidos, jovens e crianças, não podemos confundir, senão eles ficam ofendidos. E, portanto, para as crianças terem o primeiro contacto com o Evangelho de Jesus Cristo, ali temos livros, mas por vezes temos CDs de música para crianças, ou então DVDs da Vila Ideal, também costumamos oferecer, para chegar à casa dessas pessoas. E se alguém que está a assistir gostaria também de participar? Pode participar, este projeto não é só virado, como eu disse, para dentro. Qualquer pessoa que deseje no seu coração ajudar o próximo
pode dirigir-se às nossas igrejas e entregar o seu donativo e nós fazemos chegar às juntas de freguesia com quem estamos neste momento a trabalhar. Quer saber onde é que temos uma igreja mais próxima? É ir à página do Basta Crer, www.bastacrer.com, procurar pela morada das igrejas e aí vai encontrar a nível nacional todo o lugar onde nós temos igreja. Também temos 2 números de telefone, não é? Para o qual você verdade. pode ligar e perguntar, é mais rápido, se Também calhar. é mais rápido. Aquela pessoa que não gosta tanto de andar a navegar, eu, por exemplo, não gosto muito de andar a navegar nas páginas de internet à procura das moradas, porque aquilo fica sempre num separador que ninguém sabe muito bem, vem-se ao fundo da página, depois contactam-nos e por aí fora, uns têm um método, outros têm outro. Se esse for o seu caso e quer ir mais rapidamente saber onde é que é a Igreja Maná mais perto de si, tem 2 números. Tem um de SOS, que é uma linha fixa, que é o mais 351 21 190 89 90, ou tem um número do WhatsApp, que é o mais 351 912 895 800. É isso, então eu vou pedir aqui ao Bispo Pedro para orar a favor deste projeto da Ação Social. Certo. Querido Deus e Pai, nós trazemos-te este projeto da ação social, pedimos-te sabedoria para todas as pessoas que estão a gerir este projeto nas câmaras municipais, nas associações, Senhor, para que estes bens cheguem às pessoas que estão a precisar deles. Também pedimos a Tua graça para podermos cada vez mais, Senhor, ajudar mais e mais todas estas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Mas não sai daqui, fica aqui mesmo, porque nós também vamos falar em outro assunto que é intercessão. Intercessão. Né? Intercessão, na verdade, é algo muito importante e, às vezes, explica o que é intercessão. Intercessão... Já que você é convidada. Sim, já agora. A intercessão é entrar no mundo do Espírito. A intercessão é oração com objetivo, que é ajudar os outros a implementar o reino de Deus aqui nesta terra. E isso faz-se através da intercessão. Muda situações de uma nação, muda situações na política, muda a situação na vida das pessoas que ainda nem são crentes e, portanto, na prática é isso que é intercessão. Então, intercessão tem a ver com orar? Tem a ver com orar. Okay, eu não... Porque há vários tipos de oração. Sim, pois é isso. E muitas vezes a pessoa não sabe utilizar bem os tipos de oração e pensa que é tudo a mesma coisa, não é? Que a oração é oração. E, portanto, abrange. Eu lembro-me que uma vez eu tinha até era um diácono na igreja que ele não gostava de intercessão e não percebia a intercessão porque ele confundia a intercessão com a oração da fé. Portanto, sim, a oração da fé é eu recebo algo que Deus promete, eu recebi, é meu, pronto, já sim, acreditei. É. Portanto, ele não percebia porque é que tínhamos de interceder várias vezes pela mesma situação. E, de facto, cada oração, cada tipo de oração tem regras diferentes. E a oração de intercessão, eu não posso, não é uma oração, não é igual à oração da fé, é uma oração que, de facto, nós... a Bíblia fala em pedirmos, não é? Com ações de graças. É uma oração que nós fazemos a favor do próximo, a favor de outra pessoa. Sim, na verdade, essa palavra interceder, né, é vir no lugar de alguém. Né? Então, a pessoa pode fazer intercessão para um país, né? Para uma família, uma pessoa que ainda não é salva, porque quando nós pensamos no mundo do espírito, existem demónios, existem influências, né, que faz que as pessoas não conseguem ver a verdade. E muitas vezes nós vemos, por exemplo, num país, ou às vezes numa família, parece que toda a gente tem esta mesma ideia e está debaixo de uma certa influência que, na verdade, não é uma influência qualquer, não é uma ideia que essas pessoas têm, mas, na verdade, é um poder, um poder espiritual. Então, é na intercessão que nós lutamos contra esses poderes. Exatamente. O mundo do espírito é um mundo real. Sim. Quer a pessoa acredite, quer não acredite, ele tem influência nas nossas vidas aqui na Terra, na vida física, normal, não é? Nas circunstâncias normais. Portanto, a única maneira de nós libertar certas pessoas, mudar o curso de certas situações, é de facto entrar nesse mundo espiritual. E isso faz-se através da intercessão, da oração de intercessão. Então, tem algumas regras. Tem algumas regras e também tem algumas armas, né? E tem algumas armas, porque sim. Não é só, pronto, entrar e agora o que é que eu faço? Exatamente. Na verdade, nós lemos em Efésios 6, né, que fala sobre a armadura de Deus, então explica um pouquinho isso, sobre estas armas que nós usamos na intercessão. Sim. As armas, tem várias armas para nós usarmos. Em Efésios 6, fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. A maior parte das pessoas, quando tem circunstâncias menos boas na vida, ela ataca o patrão, ela pensa que o inimigo é o patrão, um pai, um familiar, um marido, um filho,
alguém. E a Bíblia diz que a nossa arma não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, poderes e potestades nos lugares celestiais, ou seja, contra demónios. E há várias armas que nós podemos utilizar. E Sim, mas até interessante, né? Logo eu começo a dizer quem, na verdade, é o nosso inimigo. Exatamente. Porque se eu não sei qual é o inimigo, e muitas vezes isto acontece, né? Mencionou esse caso, por exemplo. A pessoa está a lutar contra o patrão, contra o marido, contra a mulher, porque está a pensar que o problema está é ali, aquela pessoa. que este é o inimigo, lá está o problema. Mas quando nós entendemos o mundo do espírito, entendemos que está lá forças por detrás. E às vezes o meu marido dá esse exemplo de um toureiro, né? Exatamente. Onde que tem o... Sim. Explica lá, O português. exemplo do toureiro é muito interessante. Em Portugal há touradas desde há muito tempo e, portanto, esse será fácil, pelo menos, para os portugueses entenderem. O exemplo do toureiro é um espetáculo onde está um touro que pode ter 600 quilos, 400 quilos, ou seja, uma besta de um animal cheio de força e que entra naquele círculo, naquela arena, a pensar que vai destruir tudo, que vai vencer, que é favas contadas. E também nesse círculo, nessa arena, está um homem que provavelmente terá 40 quilos, 60 quilos, 40 magrinho. quilos é muito pouquinho, Assim, né? Mas... do lado de cima do campo, da arena, Sim. parece que ele é mais magrinho. Ok, pronto. Pelo tá menos bem. tem um maiô muito esquisito, está a ver? E parece muito magrinho. Sim, mas e pondo faz esses 40 assim, quilos, acho bailado muito pequenininha, estranho. mas pronto, sim. Sim, 40 quilos era um É um bocadinho pouquinho exagerado, né? Mas Pronto. 60 quilos Sim, provavelmente, pronto, tá. porque se ele tiver o meu peso, vai ser difícil afastar-se do touro. Portanto, há de ser um pouco menos ok, do que pronto. eu. Estou a entender, estou a Andará entender. pelos 60 quilos, qualquer coisa assim, ou mais. O que é que acontece? A partir daí, há uma luta entre touro e homem. O problema é que o touro pensa que o inimigo não é o homem, é a capa encarnada. E está ali 30 minutos, 20 minutos a investir contra aquela capa. E a todo o tempo, enquanto ele investe, ele é castigado pelo toureiro, em Espanha com bandeirilhas, que em Portugal também, e no final, em Espanha, o toureiro mata o touro. Isso é um grande exemplo para a nossa vida. A maior parte das pessoas está na vida a lutar contra essas capas encarnadas que o diabo abana e que ele pensa que o problema dele é as pessoas, é o país, é isto, é aquilo, e a todo o tempo o diabo está-o a castigar e a fazer dele um escravo. E quando ele descobre que o inimigo não são as pessoas, que o inimigo é o diabo, por assim dizer, ele vai investir contra esse inimigo e vai vencer. Sim. Tal como o touro, quando descobre que o inimigo não é a capa às e vezes acaba-se a descobre, tourada. né? Sim. Às vezes descobre e aí, pronto. Acaba-se a tourada e começa uma tragédia, não é? Pronto, Porque aí, pronto. o homem fica muito maltratado. Pronto, é isso mesmo. Entretanto, quando nós falamos sobre a intercessão, né, na verdade isto não é uma oraçãozinha eu recebo agora, mas é uma luta no mundo do espírito invisível, onde nós usamos armas que têm a ver com isso, são armas espirituais, na verdade. Sim, Estávamos a falar das estávamos armas, a falar né? das armas. Sim. As armas espirituais é o nome de Jesus, o sangue de Jesus e, portanto, e outras, o louvor, a adoração. Há várias armas espirituais que pode-se usar na intercessão, portanto, Sim. nesta luta. E, na verdade, são armas guerra. que, pronto, quando a pessoa ouve isto pela primeira vez, a pessoa pensa, mas que arma é que é essa? Isso vai fazer qualquer coisa. Se eu digo em nome de Jesus alguma coisa vai acontecer. Mas são armas espirituais. Porque eu não posso usar armas como uma espada ou sei lá o quê, né, para lutar contra estes demónios porque não se vê, porque é uma luta no mundo do espírito. Então, as armas que vencem no mundo do espírito são armas espirituais. Então, no mundo do espírito, a palavra de Deus está escrito, o nome de Jesus, tudo isso são armas que fazem uma diferença, que derrota os demónios, só que nós não vemos, né? Com os nossos olhos, a pessoa pode falar, pode assim, usar essas armas e a pessoa não vê assim, alguma coisa fisicamente acontecer. Sim, mas acaba por ver. Sim, Muitas acaba depois vezes, por ver. Sim, Pois. acaba depois Sim. por ver. Não vê, claro, o inimigo, não vê demónios, graças a Deus. Sim, sim, mas ainda vê bem. os resultados de quem, por exemplo, vem à sexta-feira à reunião do Lutar até Vencer, que é uma reunião de intercessão, vê de facto os resultados na sua vida. Há pessoas, famílias, por exemplo, à beira do divórcio, que um deles se converte e entra nesta luta, nesta reunião de Lutar até Vencer, nesta luta de intercessão e começa a lutar pelo cônjuge. E em vez de um divórcio, tudo fica bem, o casamento não vai abaixo, ou filhos que andam nos maus caminhos. A pessoa vem à reunião de Lutar até Vencer, faz 7 semanas
e vai interceder por aquele filho, e aquele filho sai dos maus caminhos, às vezes de caminhos da droga, às vezes de caminhos da delinquência, tem uma viragem e começa a ter uma vida normal. Sim. Portanto, de facto, nós não vemos os demónios, mas Sim. vemos, de facto, os resultados da nossa oração na nossa vida. Sim, nós até temos um livro, né, que fala mais específico sobre isso, que é a guerra espiritual. Sim, né? temos guerra espiritual. E temos outra também. Temos voz de oração e temos a arte da intercessão, salvo erro, como temos lutar vários, contra- como lutar contra o diabo. Sim, e todos esses livros, na verdade, foram escritos para que a pessoa conheça a verdade e comece a entender este mundo do espírito e como que isso funciona. Porque se eu não sei, eu vou e posso ouvir uma coisinha ou outra, mas aí eu não vou ter este entendimento. Então a pessoa começa talvez a orar, mas será que está a fazer qualquer coisa? E a pessoa não sabe bem o que é que está a fazer, então não vai ter esta força. Mas quando a pessoa sabe exatamente o que é que está a fazer e a pessoa, pronto, imagina, por exemplo, o casamento, a família que está a andar mal, e você imagina esses demónios que, na verdade, esses demónios estão a atacar a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Então, aí você luta, né, com esta fé, com esta certeza, sabendo o que é que está a fazer. Então, na verdade, nós temos montes de livros. É verdade, Quer algum desses livros que quer falar? Há vários, Sim, livros. há vários. Eu não vou dizer, não gosto de dizer que tenho um preferido, mas há alguns que se destacam para Sim. mim, que é Como Lutar contra o Diabo, que é um livro diferente de todos. Na altura que apareceu no nosso, que o apóstolo escreveu, eu ia dizer que apareceu no nosso ministério, mas foi na altura que o apóstolo escreveu este livro, trouxe uma grande revelação para várias situações que estávamos a viver e surtiu grandes resultados na vida das pessoas e na vida do nosso ministério. E, portanto, é um livro que eu acho que, quando falamos de intercessão, não podemos passar sem este livro. Sim. E o que eu gosto muito desse livro, tem um capítulo que tem práticas que dão exemplos de como orar. Porque às vezes a pessoa está debaixo de um ataque, a pessoa quer orar, mas não sabe bem como. Especialmente uma pessoa que está há pouco tempo crente, né? Então, há aqui um capítulo que acho É o que 14, é o 14, né? Práticas de como lutar contra o diabo. Então, diz especificamente, se está com problemas na área da saúde, tem esses versículos, você faz assim, ora assim. Então, isto ajuda muito, especialmente quando a pessoa é muito nova e às vezes se faz de intercessão assim uma coisa muito complicada, e isto é só para as pessoas que, pronto, são salvas pela eternidade já. Mas isto é para toda a gente. Qualquer pessoa pode fazer isto. Eu acho que mesmo aqueles que são mais velhos, não é? Mais velhos no sentido de ser crentes há mais tempo, quando nós estamos debaixo de um ataque, ajuda-nos a não perder o rumo, lembrarmos destas verdades e disciplinar-nos a praticá-las, porque se não as praticarmos, só sabê-las ou sabê-las de uma maneira abstrata, não traz resultados, e quando nos relembramos estas verdades e as praticamos, temos grandes resultados. E depois há outro, que eu também acho que é incontornável, que é a guerra espiritual. Porque dá um entendimento do mundo do espírito. Nós vivemos neste mundo, o homem é um espírito que habita dentro de um corpo e tem uma alma. E, portanto, a nossa vida roda neste mundo físico e às vezes esquecemos, de facto, quem somos. E nós somos um espírito e as coisas acontecem no mundo espiritual e temos de aprender a entrar nessa sala do mundo do espírito. Eu vou dar não é caracterizar, mas quando entramos nessa sala temos que carregar em vários botões que fazem acontecer coisas na nossa vida. E este livro explica isso, entrar nesse lugar, nessa sala, para carregarmos nesses botões, entre aspas, que vão criar situações boas na nossa vida no mundo físico, que vão mudar as circunstâncias do mundo físico. É isso mesmo, que vai mesmo mudar problemas que a pessoa possa ter na vida. Então, o nosso conselho, né, na verdade, são esses livros, porque são verdades da Bíblia, e é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos dá o entendimento. Então, depois a pessoa pode lutar no mundo do espírito contra o inimigo verdadeiro, e porque sabe quais são as armas que vencem, porque foi Deus que nos deu estas armas, então nós vamos vencer. Então, por isso não há nenhuma situação que é impossível, porque com as armas, quando nós usamos as armas, então nós vamos vencer. Mesmo quando às vezes aos nossos olhos parece que é impossível, não dá, já está no final, o casamento já acabou, a pessoa está tão doente, não há solução. Quer dizer, quando nós sabemos estas armas e como que funciona, na verdade, este mundo, né? Então nós usamos isto e então nós vamos vencer. É verdade. O mundo espiritual é um mundo muito engraçado. Mesmo aquelas pessoas que não são crentes, a Bispa estava a fazer aqui algumas referências, mesmo quando a pessoa não é crente, ela tem uma percepção, parece que tenho
mal olhado, não é? Sim. Parece que está tudo a correr mal, parece que estou Sim, com hoje azar em na dia vida. fala-se muito em energia negativa, Yeah, pronto, sim, essas sim. coisas assim, né? E, de facto as pessoas, mesmo quando não são crentes, elas apercebem-se, há aí qualquer coisa mais Sim. que eu não estou a entender e que está a lutar contra mim. E de facto isso acontece no mundo do espírito Sim. e tem a ver com muitas coisas, não é? Que acontece na vida das pessoas, maldições hereditárias, tem a ver também com pactos que as pessoas fazem, caminhos que andam, que sem a pessoa saber, entra em certas zonas perigosas, onde ela abre porta a demónios para virem matar, roubar e destruir. E, portanto, e só há uma maneira de sair disso, que é através de Jesus Cristo. E por isso eu convido essas pessoas que estão-nos a ver neste momento a irem a uma igreja, porque há muita coisa que a pessoa tem a percepção, epá, há qualquer coisa que existe, eu não sei o que é que se passa, parece que as coisas estão todas ao contrário, parece que eu tenho mal olhado, parece que me deram uma praga, que isto e aquilo. E quando a pessoa vai à igreja e começa a perceber, de facto, o que é que a razão, a raiz desses problemas e como é que ela pode sair, tudo vai mudar na Sim. vida da pessoa. É isso mesmo. Entretanto, nós também temos alguns grupos familiares que nós queremos mostrar. Todos os dias mostramos alguns grupos familiares. E hoje também temos um grupo, aliás, 2 ou 3. Vamos então ver esses grupos familiares. Boa noite, Apóstolo. Boa noite, Bispa Crystal. Boa noite a todo o Ministério Maná e a toda a equipa do Basta Querer. Nós somos da Igreja Maná da Figueira da Foz, da Regional de Coimbra, e queremos agradecer a oportunidade de compartilhar com todo o Ministério Maná o sucesso que estão a ser os grupos familiares. E nós temos grupos familiares a decorrerem de forma presencial e temos outros que, devido às restrições de circulação, estão a decorrer via online. 2 desses grupos foram dados ontem pelo pastor Rui e pela pastora Lúcia, e hoje também tivemos 2 grupos familiares dados pelas presbíteras Marisa e Margarida. Exorto todos a irem a um grupo familiar e a estarem ligados ao programa Basta Querer. Tchau, tchau. Tchau, tchau e um grande abraço para a Figueira de Foz. É isso mesmo, vamos assistir a um grupo familiar que é muito importante. Temos mais um grupo familiar, né? Este grupo familiar vem de... Já vamos ver. Pinheiro de Loures. Boa noite a todos, ao nosso apóstolo, à Bispa Crystal, a toda a equipa do Basta Querer. Nós estamos aqui a iniciar o grupo familiar da Igreja do Pinheiro de Loures, um dos nossos grupos familiares, através destas novas plataformas, porque devido a esta pandemia nós tivemos que optar pelas plataformas digitais e estamos a ter muito sucesso. Eu acredito que Deus está a derramar a sua unção sobre todos os grupos familiares e todos os grupos familiares eles estão a crescer para a honra e glória de Deus. Por isso agradeço a toda a equipa do Basta Querer, ao nosso apóstolo, à Bispa Crystal, e um bom programa para todos. Então, um grande abraço para a Pinheiro de Loures e este grupo familiar tinha música. Porque, na verdade, o grupo familiar não é só uma conversa, né? Tem mais coisas. Não, tem mais coisas. Nós temos a primeira parte do grupo familiar onde louvamos a Deus, na primeira parte. Depois temos os anúncios, damos uma pequena lição sobre a nossa área financeira, como vencer na área financeira. Depois temos o tema principal da lição e depois intercedemos e depois comemos um bolinho. Sim. Agora não comemos um bolinho, dizemos adeus uns aos outros, Pois, através de sim, é Skype. isso. Entretanto, parece Temos muita um coisa, convívio. mas isto tudo é assim, curto. É Sim, uma hora. 1h15, no máximo. Com o bolo. Sim, com tudo. Com o bolo, pronto. Sim. Com o bolo, então, o em quarto. Assim, Se algum comer mais resto deve devagar, ser- pode ficar mais 5 minutos. Sim, sim, pronto, é isso. Entretanto, temos mais um grupo familiar, que este vem de Luxemburgo, né? Vamos então ver. Olá a toda a família do Basta Querer. Nós aqui do Luxemburgo mandamos um grande beijinho e um grande abraço para o nosso apóstolo, para todo o time. Estamos aqui reunidos com este projeto dos grupos familiares. Estamos a evangelizar aqui no Luxemburgo, a ganhar pessoas de todas as fronteiras, mas também além fronteiras, pessoas da África. E nós estamos aqui muito contentes de poder participar deste projeto. E até ali a nossa irmã Ruth, ela é luxemburguesa e ela gostaria de dizer algo em luxemburguês. Moin, wir sind heute Gruppe familial vom Lützewisch und wir probieren für die ganze Lützewisch zu evangelisieren und wir wünschen euch dann einen schönen Bonjour da. Merci vielmals. Então é isso, ela disse que está muito contente, estamos a evangelizar o Luxemburgo através dos grupos familiares, temos ganhado famílias novas, famílias luxemburguesas, então daqui do Luxemburgo nós mandamos um grande beijinho, um grande abraço, não só para o apóstolo, mas para todo o time, nós somos um beijinho e até breve.
Glória a Deus, um grande abraço para Luxemburgo. E agora queria mostrar algumas imagens que são da Angola, que foi um clube executivo, né, que foi dado em Lubango. Então, vamos então ver estas imagens aqui. Vemos aqui uma sala muito bonita, cheia de homens e mulheres de negócios. Então, isto foi uma reunião muito abençoada. Então, muito importante, na verdade, o Ministério de Homens e Mulheres de Negócio. Então, queria mostrar ainda estas imagens da Angola, de Lubango em especificamente. Lá estamos em várias cidades também. Entretanto, agora vamos então para a próxima rubrica, que é o altar de oração. Estamos aqui no altar de oração. Explica só um pouquinho o que é que isto é. Então, esses são os pedidos de oração que nos chegam até nós através dos nossos números de telefone e com várias situações que estão a acontecer na vida das pessoas e para a qual estão-nos a pedir ajuda e oração. Sim, então, se você faz um pedido hoje, isto depois, o meu marido vai orar no final deste programa e depois nós colocamos aqui. E também você pode fazer os seus pedidos mesmo no site, Basta Crer, onde temos também uma rúbrica, como que disse, né? Altar da oração. Então também imprimimos, colocamos aqui. Vou pedir ao Pedro para orar para todos estes pedidos que nós temos recebido. Senhor meu Deus, eu trago todos estes pedidos, todas estas pessoas e todas estas situações. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque os teus ouvidos estão neste lugar para dar uma resposta a cada uma delas no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós acreditamos que já Amém. está. E com a última, só quero fazer uma oração ainda para todos os médicos, enfermeiros, bombeiros e suas famílias, porque eles todos os dias estão lá a tratar, tomar conta dos doentes, as suas famílias. Então, é uma coisa incrível o que é que eles estão a fazer. Eles precisam da nossa oração, força de Deus. Então, vamos orar para eles. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga diante do teu trono todos os médicos, enfermeiros, todas as outras pessoas que ajudam, todo este pessoal técnico, os bombeiros e todas as suas famílias também. E pedimos a Deus que tu dás a eles força, renova as suas forças, para que eles consigam fazer o seu trabalho com sabedoria, dá a eles sabedoria. E que também, através das suas mãos, pessoas vão ficar curadas, vão ficar bem. Dá a eles estas palavras de sabedoria. E te louvamos também e agradecemos que tu também os proteja e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E agora, vamos então aqui para o time que fez uma opção. Então, vamos então ouvir qual é a opção que eles fizeram. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa, apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis, apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz, apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença prosperando hoje eu vou. Apenas fiz uma opção. Sou cristão, novo homem sou. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma Mais uma opção. vez, nem o João. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu? E tu aí, opa,
Vê se decides, faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá, faz a tua opção. E tu aí, opa? Vamos lá outra vez? E tu aí, opa, vê se decides, faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá, faz a tua opção. Foi o que eu fiz, apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, Ser feliz, sem doença prosperando. Vê se decides, pá, faz a tua opção. ser alegre, Ser feliz, sem doença prosperando. Vê se decides, pá, faz a tua opção. Foi o que eu fiz, apenas fiz uma opção. 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 Servir a Deus foi a nossa opção. E esta mensagem da próxima música também diz isso mesmo. Uma das formas de nós servirmos a Deus é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então cante connosco nesta noite, louve de todo o seu coração e diga mesmo: eu vou por todo o mundo pregar o Evangelho. E de pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. Por todo o mundo E de pregai o Evangelho. quem não crer, Quem não crer nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. Quem não crer nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. Estes sinais se seguirão aquele que crer. Estes sinais se seguirão aquele que crer. No seu poder e de pregar o Evangelho. por todo o mundo. E de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. Mais uma vez E de pregar o Evangelho. em meu nome, Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar e libertar. E de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. eu vou pregar. Eu vou pregar o Evangelho. Mais uma vez eu vou pregar. Eu vou pregar o Evangelho. Somos o sal Da terra, temos a luz. a luz Todos podemos brilhar para Jesus. para Jesus. Somos o sal Da terra, temos a luz. a luz Todos podemos brilhar para Jesus. para Jesus. Somos o sal Da terra, temos a luz. a luz Todos podemos brilhar para Jesus. E de pregai. e de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. E de pregar
muito bem, ide e pregai o Evangelho, porque nós somos a geração eleita que veio a este mundo para marcar a diferença. Por isso, nunca se envergonhe de pregar o Evangelho e muito menos de louvar a Deus, dizendo que nós somos a geração. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus pelo homem fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nesta corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. Jesus vai voltar. Vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Maranata. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Nós somos a geração. Jesus vai voltar. Nós Somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. vai voltar. 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 Aleluia! Jesus Cristo um dia vai voltar e nós temos mesmo esta missão de ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Então, cante bem alto agora mesmo. Diga lá, eu tenho uma missão. Olha as palmas. Eu sei que tenho uma missão, uma chamada por fazer, levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer eu sei que tenho uma missão, uma chamada por fazer, levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer. Todo o que crer e for batizado e o confessar não será condenado. Olha as mãos cá em cima. Eu ponho a minha mão e Deus cura o enfermo. Mais uma vez eu ponho a minha mão e Deus cura o enfermo. E ao
expulso qualquer demónio. Talentos recebi, todos são de Deus, eu sei. E Ele é o que diz, quem poderá ir, a quem enviarei. Envia-me a mim, e sinais me seguirão. Senhor, eis-me aqui, eu sei, eu tenho uma missão. Envia-me a mim, e sinais me seguirão. Senhor, eis-me aqui, eu sei, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Esta é a nossa verdadeira chamada. Eu sei que tenho uma missão, uma chamada por fazer. Levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer: eu sei que tenho uma missão, uma chamada por fazer. Levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer: todo o que crer e for batizado e o confessar não será condenado. Eu ponho a minha mão e Deus cura o enfermo. Eu ponho a minha mão, eu ponho a minha mão e Deus cura o enfermo. E ao nome de Jesus expulso qualquer demónio. Talentos recebi, todos são de Deus, eu sei. E Ele é o que diz, quem poderá ir, a quem enviarei. Envia-me a mim, e sinais me seguirão. Senhor, eis-me aqui, eu sei, eu tenho uma missão. E as vozes eu bateria: envia-me a mim, e sinais me seguirão. Senhor, eis-me aqui, eu sei, eu tenho uma missão. E todos juntos: envia-me a mim, envia-me a mim, e sinais me seguirão. Senhor, eis-me aqui, eu sei, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Então, olá a todos, aqui estamos nós mais uma noite para servir a Deus. E eu hoje tenho aqui este livro que diz, vou tirar isto, O Poder do Alto. O Poder do Alto. Bem, porque é que eu vou falar sobre isto? E não é a primeira vez, porque Jesus disse aos seus discípulos para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, mas depois, momentos antes de ir para o céu, ele disse uma coisa importante que vem em Atos. Basicamente, eu já vou ler, mas basicamente disse: não saiam para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, enquanto não receberdes o poder do alto. Porque não vai funcionar, não vai dar resultados, ou se dá, são poucos. Por isso diz aqui assim em Atos, não é? Estando Atos 1:4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E depois fizeram uma pergunta que não tinha nada a ver, que é, e Jesus tornou a falar no versículo 8, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ou seja, Jesus estava mesmo de partida. Estava ali a nuvem à espera dele e momentos antes ele disse, não saiam sem receberdes o poder do alto, que vem com o batismo no Espírito Santo. Recebeis virtude, poder, unção. Então, por que isso é importante? Porque há muitas igrejas, muitos irmãos, que até, sim senhora, são fiéis, são servos de Deus, andam bem, mas não estão equipados com o poder do alto. A ver? E isso é importante de ter, porque então tereis muito mais resultados, muito mais salvações, muito mais milagres, maravilhas e por aí fora. Porque sem o poder do alto fica tudo muito carnal, muito à base da mente. E isso não é tão bom. Ora, depois, diz aqui no capítulo 2, ainda de Atos, que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos, que eram cerca de 120. E, de repente, veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Então, estavam muito bem lá naquela casa, e de repente veio um vento que era veemente, era forte, impetuoso, e encheu a casa, toda a casa. E veio com um som do barulho do vento. E, versículo 3 diz, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, nesse dia de Pentecostes, um dia muito importante, um dia de festa, o Espírito de Deus desceu à terra, entrou naquela sala, ouviu-se o barulho do vento e viram-se como que línguas por cima da cabeça dos crentes, línguas de fogo. É por isso que no passado, os grandes pintores como Miguel Ângelo, etc., pintaram este tipo de coisas. Eles não pintaram porque aquilo era uma ideia deles. Eles pintaram aquilo que eles viram. A ver? E será que isto ainda acontece hoje? Acontece, sabia? Então, diz assim, foram tal. Bem, e todos foram, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, não só ouviram o vento, viram línguas de fogo por cima da cabeça uns dos outros, mas todos eles começaram a falar noutras línguas. Que línguas? Vamos ver. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A ver? Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois o quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Eram galileus, eram judeus. Como então os ouvimos, cada um de nós, na nossa própria língua, onde nós nascemos? Partos, medos, elamitas, os da Mesopotâmia, da Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Fília, Egito, Líbano, Cirene, forasteiros romanos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, o que é que sucedeu? Que línguas é que estes crentes batizados, isto foi o batismo do Espírito Santo, que línguas é que eu estava a falar? Estas todas que eu falei, que eles pessoalmente desconheciam. Eu não sabia falar estas línguas.
Então, porquê é que eles falaram essas línguas? Porque foram, conforme diz no versículo 4, todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Está a ver? Quando nós falamos em línguas, é o nosso Espírito que fala. É o Espírito Santo que concede, escolhe as línguas. Então, foi o que aconteceu aqui. Bem, então, outros, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer isto dizer? Puxa, esta malta toda aqui, esta multidão, a orar, a falar nessas línguas. E outros, zombando, diziam, estão mas é cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vós bem pensais, sendo esta a hora, a terceira hora do dia, são 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os meus filhos, os vossos filhos, vossas filhas, profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos, qualquer coisa, velhos, os vossos velhos, sonharão sonhos. A ver? E também fará prodígios em cima, em baixo, enfim. Então, isto é um fenómeno que aconteceu num certo dia, muito importante, o dia de Pentecostes, e que trouxe o Espírito Santo para a Terra. E está aqui o Espírito Santo na Terra, a terceira pessoa de Deus, até que o mundo acaba. Fecharia a porta. E quando ele veio, batizou no Espírito Santo estas pessoas, os crentes, os seguidores de Jesus, que tiveram estas manifestações sobrenaturais. Então, o que é isto? Porquê é que isto é importante? Bem, isto é o poder do alto. Isto era o que Jesus tinha dito, não saiam enquanto não for revestido com o poder do alto. Porquê que é o poder do alto? Porque é o Espírito Santo, ao entrar no coração de um crente, esse crente fica uma pessoa normal, somada de o poder de Deus. É só isso. Ele fica um ser sobrenatural, com capacidades sobrenaturais, com capacidade para vencer. É tão simples como isso. Agora, se um crente não é batizado no Espírito Santo, ou até acha que isto não é para hoje, até diz que orar em língua já passou, já não é para hoje, por aí fora, ele fica limitado a um corpo carnal, carne, e à mente. Não tem acesso ao mundo do Espírito. Ora, acontece que é no mundo do Espírito que se travam as guerras. É no mundo do Espírito que Deus mora. Deus é Espírito. A ver? E é lá que nós ganhamos as batalhas. É lá que se travam batalhas. É nesse mundo que estão os anjos de Deus e os demónios, anjos de Satanás. E, portanto, se nós não tivermos acesso a esse mundo, ficamos muito limitados. Está a ver? Quer seja para pregar, mas também para nos defender ou para avançarmos com o Evangelho. E, todavia, Jesus nos enviou o Espírito Santo. Está a ver? Isto é muito importante. Jesus dizia uma coisa em João 14, 12. João 14, 12. É tão importante que eu vou ler a Bíblia para que ninguém se engane. Esta Bíblia tem as folhas muito fininhas. Poxa, isto é mesmo fininho para isto. A minha outra Bíblia antiga
Tinha mais grossas folhas. João 14, 12. Olha, logo no início, Jesus dizia assim, no versículo 1, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, casas. Se não fosse assim, vos-lo diria, mas vou-vos preparar um lugar. E depois venho-vos buscar e levar para esse lugar. Uau, bem. Depois foi andando, disse tal. Versículo 12. Depois disse. Na verdade vos digo, quer dizer que Jesus já sabia que muita gente não ia acreditar, por isso ele disse, olha que é mesmo de verdade. Ele repetiu, é mesmo de verdade. Na verdade, não é mentira, é verdade. Vos digo, que aquele que crê, eu pergunto, quem é que está em casa que crê? Toda a gente está a levantar o braço. Então, também farás as obras que eu faço. Foi o que Jesus disse? Foi. Pode ler na sua Bíblia. E as fará maiores do que estas. O quê? Ainda vou fazer obras maiores do que estas? Porque eu vou para o meu Pai e tudo quanto pedis em meu nome eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome eu o farei. Tal, versículo 16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, também chamado Paraclitos, para que fique convosco para sempre. Pois diz, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós, estará dentro de vocês. Então, vamos lá aqui ver o que é que está aqui. O que é que está aqui escrito? Está aqui escrito um grande segredo. Que todo crente precisa, na verdade, entender. Quando Jesus veio à Terra, Ele, que sempre foi Deus, é Deus, será Deus, despiu-se do poder de Deus, da glória de Deus, dos anjos, veio sem anjos, sem nada. De propósito. Para quê? Para tomar o meu lugar e o seu. Para ser o seu substituto e o meu. Ele teve que nascer de um corpo humano, porque só isso é que é legal entrar nesse planeta. Então, Deus pediu autorização à Maria para que ela, sendo virgem, tivesse um filho. Quem é que pôs lá a semente? Não foi nenhum homem, foi o Espírito Santo. E ela concordou, e daí nasceu Jesus numa manjedoura, num lugar pobre, sem nada. De propósito, está a ver? Então Jesus veio como pobre, sem nada, para ser o nosso substituto. Mas, ao fim de, quando ele tinha 30 anos, ele foi ao Rio Jordão para ser batizado nas águas e receber o poder do alto. Por isso, quando você ler a Bíblia nessa matéria, você vai ver que até o João diz, não sou digno. E Jesus diz, batiza-me lá porque é o mandamento de Deus o Pai. Bem, quando Jesus foi às águas, abriu-se o céu e ouvi-se uma voz, que é de Deus o Pai, a dizer, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E foi visto como uma pomba, que era o Espírito de Deus, que entrou dentro de Jesus. Então agora veja bem, Jesus a partir dessa data era um homem, vamos dizer, normal, mas que foi somado do poder do alto. Porque agora ele era humano, mas recebeu o Espírito Santo. No caso, ele recebeu todo. Ele ficou, vamos assim dizer uma palavra feia, possesso do Espírito Santo. Então, o que é que isto significa em termos práticos? Muitas coisas. Por exemplo, quando Jesus tocava em alguém, a mão de Jesus, humana, como a sua e a minha, tocavam. Mas o poder
vinha cá dentro, que era onde estava o Espírito de Deus. O Espírito de Deus punha a energia ou a unção. Está a ver? É isso. Quando Jesus falava a palavra de Deus, ele falava a palavra de Deus como nós humanos falamos. Só que toda a gente dizia assim, puxa, este homem não fala como as outras pessoas. Há algo diferente. Sai poder daquela boca. Poder, eles sentiam. Por quê? Porque quando ele falava palavras proferidas da boca de uma pessoa em carne, o Espírito de Deus estava lá dentro, punha o poder. Está a ver? Ora, por que isto é importante e o que é que isto tem a ver com João 14:12? Tem tudo a ver, porque a vontade de Deus, ou o plano de Deus, aquilo que Deus sempre quis e não vai mudar, Deus não vai mudar, é que nós fôssemos usados por Ele para pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar demónios, etc. O plano de Deus é que a partir desta hora em que Jesus foi à cruz, ao inferno, ressuscitou, nós fôssemos os substitutos de Jesus. Por isso é que, no início dos Atos Apóstolos, depois que aqueles irmãos foram batizados no Espírito Santo, começaram a acontecer muitos milagres. Sim, milagres, curas instantâneas, coisas tremendas a acontecerem. E então as pessoas diziam, eles são discípulos de Cristo, estão a copiar Cristo, eles são cristos pequeninos, cristãos. Cristão é um nome que advém disto que eu acabei de dizer. As pessoas viam que eles faziam o mesmo que Jesus Cristo, mas em ponto mais pequeno, mas faziam. E esta é a vontade de Deus. Agora há de haver sempre um crente, e quem sabe um pregador diz, isso é muito mau, estar a falar assim. Como é que você se atreve a igualar-se a Jesus? Que atrevimento! Ouça, eu apenas estou a dizer o que Jesus falou. Mas agora, ouça com atenção. Muita gente pensa que Jesus é grande pelo facto de ele ter feito e ainda faz grandes milagres e maravilhas. Mas sabe o que é que eu penso? Que isso não é nada. Nada. Jesus é muitíssimo maior do que isso. Por quê? Se a vontade de Deus é que a gente copie Jesus, e não somos Deus, nunca seremos Deus, quão maior tem que ser Jesus. Então nós não podemos pensar que Jesus é grande porque Ele curou o paralítico, o cego, etc, etc, etc. Claro que isso é fantástico, mas isso ainda não é coisa grande. Por incrível que pareça, não é coisa grande. Quem é Jesus? É a segunda pessoa de Deus, o Criador dos céus e da terra. Uau! Ultrapassa tanto a nossa cabeça que a gente nem consegue bem. É o Criador dos céus e da terra, tem trilhões de estrelas. E passa-nos assim, quer dizer. E isto é só este mundo. Sei lá quantos outros mundos Deus tem. A ver. Agora, também temos que entender que este sempre foi o plano de Deus. Que nós fôssemos, ao entregar a vida a Jesus, fôssemos feitos filhos de Deus. É o que está na Bíblia. Para quê? Para ficarmos ricalhaços, ir para a praia, estar na piscina, tomar um drinkzinho. Não. Para ir lutar contra o diabo e salvar pessoas, curar os enfermos. Curar os enfermos? Está a dizer curar? Sim. Jesus não disse, ide e orai para os doentes, ide e curai os enfermos. Quer ver? Marcos 16. É? Marcos 16. Vamos ver o que é que Jesus disse em Marcos 16.
Bíblia tem. Marcos 6, versículo 15, disse: ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. A ver? Não é aos bispos, não é aos pastores, não é ao Papa, é a todo aquele que crê. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, portanto, em nome de Jesus, expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os doentes e os enfermos, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso mesmo? É. Está aqui na Bíblia. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não diz, porão as mãos sobre os enfermos e vão orar. Oh Deus, coitadinho do Jaquim que está a morrer. Oh Deus, aleluia. Não, não diz nada disso. E, depois de Jesus ter falado, foi para o céu, foi lá recebido, sentou-se à direita do Pai, e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, como Jesus mandou, cooperando com eles o Senhor, cooperando com eles Deus, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Confirmando a palavra. Então, qual é o plano de Deus? É que nós entendamos que nós temos uma missão a cumprir, que é sermos os substitutos de Jesus. Quando você é batizado no Espírito Santo, tem uma porção do Espírito de Deus. Quando você põe a mão sobre o doente, você tem a mão de uma pessoa normal. A ver, eu às vezes, quando estou em cruzada, digo, está a ver aqui, não está nada aqui. Não está aqui nada, é uma mão. Mas quando você põe a mão, ou eu ponho a mão, o Espírito Santo, que mora dentro de si, um bocadinho do Espírito Santo mora dentro de si, põe a unção. Tal e qual como aconteceu com Jesus. Então Jesus foi o nosso exemplo. Está a ver? Quando nós oramos em nome de Jesus, nas vezes de Jesus. Olha, Jesus está muito ocupado lá em cima, mandou-me a mim. E, portanto, é em nome dele que eu imponho as mãos e ordeno, fica curado. E o Espírito Santo entra naquele corpo, naquela vida, naquela situação. Acontece o milagre. Quanto mais o crente acreditar nisto, e quanto mais aquele que pede oração acreditar nisto, mais depressa o milagre acontece. Mas se não acreditar, não acontece nada. Quando Jesus foi a Jerusalém, o lugar onde ele nasceu, não acreditavam nele. Portanto, Jesus não conseguiu fazer nenhum milagre. E, aliás, antes de Jesus dizer assim, ir por todo o mundo, ele disse assim, no versículo 14, diz aqui assim, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, aos 11 discípulos, portanto, eram 12 menos um, que era Judas, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. O que é que está aqui a dizer? Que Jesus, volta e não volta, repreendeu os seus discípulos. E hoje não, agora não vou ler, mas há várias ocasiões Jesus repreendeu os discípulos. Esta foi mais uma. Jesus tinha dito assim, olha, eu vou morrer, mas não se preocupem que ao terceiro dia vou ressuscitar. E na cabeça dos crentes, este também está maluco. Mas no corpo e na cara, amém, cá dentro, isso é impossível. Na cara, amém, glória a Deus, aleluia. No coração, isso não existe.
A ver? A ver como é que as pessoas crentes são? Muitos deles. E portanto eles não acreditaram nada, que Jesus ia ressuscitar. Morreu, acabou. Só que Jesus ressuscitou, nem todos o viram ressuscitado. E então alguém disse, pá, eu vi Jesus, afinal ressuscitou. Ah, não acredito. É impossível. Um deles foi quem? Tomé. Está a ver? Portanto, do mesmo jeito, o que sucede hoje é que muita gente também não acredita no batismo no Espírito Santo, não acredita em falar em línguas, não acredita. E, portanto, temos um evangelho muito pobre, muito insuficiente. Então, o que é que Deus quer? Reativar o poder do alto na vida de todo o crente. Para quê? Para nós sermos efetivos, conquistarmos corações para Jesus, curarmos enfermos, expulsarmos demónios, como diz aqui Marcos 16. A ver. E não é de estranhar, porque uma vez o apóstolo Paulo, que era um dos grandes adversários do cristianismo, até lhe chamava de seita, Jesus lhe apareceu, caiu debaixo do poder de Deus, e Jesus lhe perguntou, porquê é que me persegues? E Saulo respondeu, não, eu persigo aquela gente que é seita. Não, eles não são seita. Eles é que são os verdadeiros. Aí Saulo se arrependeu e depois mais tarde mudou de nome, Paulo. E virou o apóstolo mais proeminente do Novo Testamento. E um dia, depois de muitas vezes o diabo tentar matar, ou seja, depois de muitas vezes o diabo ter tentado calar aquela boca, perseguição é isso. É ter o objetivo de calar a boca de quem fala de Deus. Esse é o motivo de haver perseguição. O autor é o diabo. Usa-se pessoas, etc., para tentar calar a boca do cristão. Por vergonha, porque medo, não sei. Tentar calar. Mas Paulo não se calava. E ele ia para uma cidade, pregava o Evangelho, pessoas se convertiam, outros gozavam. Ia para outra, fazia a mesma coisa. E depois começou também a escrever cartas, manuais, a dar instruções. Depois começou também a fazer discípulos, diáconos, pastores. Porque ele viu, isto é muito trabalho, eu sozinho não vou conseguir. Quem é que vai reter as pessoas? Pois eu já escrevia para os pastores também, pois ia, dava a volta, ia lá outra vez, etc. E sempre, a todo o tempo, quando ele chegava a uma cidade, havia um grupo de pessoas à espera dele para o matar à pedrada. E o Paulo já sabia, isto é o diabo. É um demónio que me quer matar. É um demónio que me quer matar. E então, eu já estava cansado, estava chateado. Disse um dia em oração, 3 vezes orou assim, ó Deus, afasta de mim este demónio, estou cansado, não aguento mais. E Jesus lhe disse, não, a minha graça te basta. Hã? Qual que é isso, a minha graça? Minha graça não é uma piada, não é uma anedota. Minha graça é o meu poder. É mais suficiente para ti. Tu já tens o poder de Deus dentro de ti. Ele é mais que suficiente para resolver a questão. Ou seja, é você que já tem Jesus, que pode e deve dar ordens ao diabo, usando o nome de Jesus. Está a ver? Então, há uma passagem que eu acho que vem em Efésios, vai ver se é Efésios, que diz que Efésios 5, por aí. 22?
5. Efésios 5? Diz que Deus chamou uns para apóstolo, tá? Para treinar os... Efésios 4, ok. Efésios 4. E diz assim... diz muitas coisas. Está aqui. Diz assim. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ou seja, é Deus que dentro da igreja decide. Aquele vai ser isto, aquele vai ser aquilo, aquele vai ser aquilo outro. E há sempre aquele irmão carnal que acha que o mais importante é ser apóstolo. Ou acha que o mais importante é ser bispo. E não é. Isto é apenas um título. Apenas o título corresponde a uma responsabilidade. Mas não há cursos para ir, não. Quem capacita é Deus. Deus dá a capacitação. Bem, então, diz aqui assim, em Efésios 4, onde é que diz? 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Para querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Os santos não é como a católica que diz que é aquelas coisas de madeira ou aquelas coisas de fotografias, coisas de barro. Não é nada disso. Os santos, o próprio apóstolo diz, por exemplo, aos Coríntios, são os santificados em Cristo. São aqueles que foram lavados os seus pecados pelo sangue de Cristo. Hoje a gente diz, aquele irmão, irmão, como vai? Antigamente não se dizia irmão, dizia santo. Está a ver? Até que a certa altura inventaram esta conversa que o Papa é que vai santificar, não sei o quê. Ele não pode santificar-se nem assim, nem uma mosca, quanto mais agora uma pessoa. Não pode. Só Deus é que tem esse poder para lavar-nos os pecados e tornar-nos limpos. E até veio isso em Apocalipse também. Então, Jesus estava a falar que Deus chama uns dentro da igreja, chama uns para apóstolos, profetas, etc. Para quê? Para que chama? Para ser o campeão. Para ele fazer a obra de Deus. Não. Deus não chama o apóstolo para o apóstolo fazer a obra de Deus. Deus não chama o bispo para o bispo fazer a obra de Deus. Deus chama o apóstolo, o pastor, o bispo, o professor, para ensinar o povo, os santos, a eles fazerem a obra de Deus. É muito diferente. É engraçado, não é? É engraçado. Porque diz aqui, para que, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a obra de Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Edificação quer dizer edificar, construir, aumentar o corpo de Cristo. Esta edificação, hoje a gente ouve assim, esta edificação, que é um prédio, um edifício. Mas antigamente a edificação queria dizer assim, eu tenho aqui um bloco, ou uma pedra, antes de haver blocos havia pedras, eu ponho uma assim, 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 estou a pôr, a edificar. Estou a construir, somando isto, mais aquilo, mais aquilo. Depois já inventaram com pedra, punham um bocadinho de argamassa, que era água com lama, e faziam assim, como em África ainda usam. Depois já inventaram o tijolo e vão construindo uma coisa assim, tim, faz uma parede, depois faz outra, faz outra. Então, a edificar. Cada bloco, cada pedra é um crente novo, que é somado ao edifício, que é também chamado do corpo de Cristo. E é colado como? Com amor. Já vamos ver. Então, o apóstolo Paulo, esqueci-me de dizer, foi morto à pedrada. É verdade. Mataram-no à pedrada. Então, mataram-no à pedrada e foi para o céu. E aí Deus ensinou-lhe uma série de segredos. Sendo que este é mais um. Depois mandou-o cá para baixo para
que mandasse escrever e ensinar. Só com o andar dos tempos, ao princípio as pessoas perceberam isso. Há sempre quem não aceita, há sempre quem aceita. Mas depois houve períodos em que ninguém queria saber de Deus para nada. Enfim, mas agora estamos num avivamento. Então, diz aqui que uma das coisas que ele viu lá em cima foi isto. Que Deus chama uns para apóstolos, para treinar, aperfeiçoar, treinar os santos. Para eles fazer o que é a obra do mistério. Está a ver? Imagina que eu era engenheiro civil, por acaso sou, e que eu tinha uma obra que tinha 200 empregados. Uns são carpinteiros, serralheiros, eletricistas, enfim, uma data de gente para fazer um prédio grande. E eu, que sou muito espiritual, chego à obra, bem cedo, chamo toda a gente e diz: vamos cantar um hino de animação para fazermos esta obra. Aleluia! Temos vitória, se Deus é por nós. Amém, amém. Pronto, acabou esta, depois de uma palavrinha de andar em amor e tal, e depois mando-nos sentar, ou ir para casa. Depois eu chamo a minha mulher e os meus filhos e nós é que vamos fazer a obra. Já imaginou? Ridículo, não é? Quantos prédios é que alguém ia conseguir fazer? Quase nenhum. É por isso que as igrejas muitas vezes são pequenas. Ninguém entende o sistema de Deus. E Deus foi bem claro, disse, está ali escrito, a revelação de Cristo, através do apóstolo Paulo. Ele deu uns para apóstolos, para treinar os santos para a obra do mistério, para eles fazerem a obra do mistério. Por isso que no nosso ministério nós temos manuais, temos cursos de diáconos, de presbíteros, e treinamos as pessoas. Se é da música, se é de intercessão, se é para pregar no grupo familiar, se é... Enfim. Porque esse é o meu trabalho como apóstolo. É providenciar ensino, treinamento, para que as outras pessoas também têm chamada, façam o seu trabalho para Jesus. Está a ver? É bonito. Ora, diz assim, Deus, querendo o oferecer dos santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, ou seja, para somar mais pessoas, colar mais pessoas ao corpo de Cristo, não é? Por isso é que é assim, Deus não disse para a gente apenas ganhar pessoas para Jesus. Deus não disse para apenas fazermos convertidos, é discípulos. Temos que colá-lo à igreja, colar a Jesus, fazer deles discípulos, colar com amor. O amor, a palavra de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, haverá um perfeito. Haverá um amadurecido, à medida da estatura completa de Cristo. O que quer dizer isto? Muito simples. Que eu, os meus pastores, os meus bispos, etc., temos de treinar vocês, irmãos, até que vocês fiquem cada vez mais espiritualmente crescidos, até que atinjam a estatura completa de Cristo. A estatura completa de Cristo, o que é que quer dizer? Veja uma coisa. Eu tenho uma filha, chama Samara. A Samara, onde é que tu vais? A Samara não nasceu casada. A ver este segredo. Nasceu bebé. Lembras de ter nascido? Não. Mas nasceste. Sim. Depois de bebé, nunca chorava. Não, era normal. Ficou uma criança. Criança ficou adolescente. E finalmente casou. O marido está aí algures. Agora então podemos dizer que ela atingiu a estatura completa de uma mulher. Saiu de casa e tudo. Coitadinho de ti. Já nem mando nela. Sei que eu fiquei um bocado abatido. Então, senta. Já o Mike ainda não atingiu a estatura completa de Cristo. Chega aqui, Mike. Porque ele ainda não casou. Não casou, mora debaixo do meu teto
eu ainda mando. Se ou quando ele for casar, vais casar, Mike? Sim. Ah. Queres anunciar alguma coisa especial? Não. Quando ele casar, ele atinge a estatura completa de um homem. Casou. Começa uma família nova. Certo? Sim. Pode sentar. Então, qual é o trabalho dos pais? A gente gosta de ter filhos, amamos os filhos, na verdade, tomamos conta deles, mas vamos educando, não é ensinando. Ensinamos também, mas quem ensina é a escola. Educar é outra coisa. A ver? Principalmente nós somos crentes, devemos educar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Então, até que ele casa, ele agora começa ele mesmo uma família nova. Atingiu a estatura completa de homem. No caso, a Samara, de mulher. Nós crentes, atingiu a estatura completa de Cristo. A ver? Haverá um perfeito. Perfeito não quer dizer que é perfeito. É, no original diz amadurecido. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, haverão amadurecido à medida da estatura completa de Cristo. Agora você vai somar isto tudo que eu disse, vai entender. A vontade de Deus é que nós, os mais velhos, ou os mais graduados, tenhamos os mais novos para que eles também se pareçam com Jesus Cristo. Para que também eles façam sinais e maravilhas. Para que as pessoas também olhem para eles e digam, pá, mas o gajo parece mesmo com Jesus. Olha, ele pôs a mão e curou o fulano, expulsou demónios. Agora, há pastores que não gostam nada disso. Não, porque eu sou a estrela aqui na igreja. Nada passa se não for por mim. Eu é que oro, eu é que abençoo, parabim, blá, eu sou estrela. Mesmo se Jesus vier aqui, ele senta-se ao lado, que eu é que mando aqui na igreja. Está a ver a parvoíce? Que conversa é essa? Não é nada bíblica. O plano de Deus não é assim. O plano de Deus não é nada disso, é o contrário. Jesus quer mesmo que haja muitos Jesuses, cristãos. Ele não tem medo porque ele é tão grande, tão maior que isto. A ver? Então, isso é o que o diabo teme. O que o diabo teme é que o crente descubra esta verdade, que acredite nesta verdade e comece a atuar de acordo com. Começa a vir à igreja, começa a aprender as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus, afasta-se daquilo que aborrece a Deus, fica na área das bênçãos de Deus e agora ele sabe, eu vivo para servir a Deus, não é para ser servido. A ver? Eu agora vivo para servir o meu Deus. E um dia, quando chegar ao céu, vou ter um galardão. Vou ter uma posição eterna. A ver? Hoje, há bocadinho, estávamos a jantar e fiquei a saber que um homem muito conhecido aqui, até parecia um homem simpático, eu não o conheço, viu várias vezes o seu político. Toda a gente, claro, constrangida, o homem morreu. E eu pensei assim, este homem, político como é, hoje está no inferno. Há certeza que ele não crê em Jesus. E era aqui uma pessoa importante. Depois, para onde ele vai, ele não é nada. Que engano terrível. Era bom que fosse ao contrário, mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Normalmente uma pessoa que contém Jesus não se cala. Nem estou a dizer isto para chatear alguém, só estou a ensinar uma coisa. Quando nós morrermos, nós não desaparecemos do mapa. Ou vamos para um sítio para o outro. E se formos para o céu, aqueles que temos Jesus, vamos ocupar uma posição que é o que todo político gostava de ter aqui na Terra, e é sempre umas barracas, e lá, e depois vão para o inferno. E nós não. Bem, voltando aqui, esta base. O plano de Deus é que a pessoa entrega a vida a Jesus, começa uma caminhada com Deus. E nós, mais velhos, treinamos essa pessoa a ser discípulo e depois a servo, servir a Deus. Passa de convertido para discípulo, discípulo para servo. Serve a Deus. E a pessoa que serve a Deus, já neste planeta, é totalmente diferente dos outros. É protegido como nunca. Abençoado por aí fora, por aí fora, por aí fora. Bem, e esse é o plano de Deus.
que nós, os mais velhos, treinemos ou façamos discípulos dos mais novos para que eles se enlistrem no exército de Deus, o mais importante de todos. Para ganhar ao diabo, as pessoas estão amarradas a caminho do inferno. Para as curar, libertar, abençoar, etc. Bem, e por isso está aqui que Deus chamou uns para isto, aquilo, aquilo outro, para aperfeiçoar ou treinar os santos, para eles fazerem a obra do ministério. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão amadurecido, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina. Agora falas, oh, Dede, oh, amanhã, Dede. Parece que estamos a ver a televisão, as modas da televisão. Não. Pelo engano de homens que a astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, faz o aumento do corpo. Ou seja, você sabia que a mão tem sei quantos ossos, eu não sei se são mais 100, o que é uma coisa louca. Estão todos ligados. Porque se não tivessem ligados, você fazia assim, aí os ossos espalhavam-se por todo o canto. Está tudo ligado. O que Deus quer é que a gente ganhe pessoas para Jesus e as ligue ao corpo de Cristo, fazendo Deus discípulos. É por isso que é importante os mais velhos acompanhar os mais novos, levando-nos ao curso básico complementar, que é o que nós fazemos na nossa igreja, ao grupo familiar, à igreja, como é evidente, e por aí fora. Porquê? Porque é assim que a pessoa fica enraizada na palavra de Deus, na igreja e em Jesus. Aí, se ou quando os temporais vierem, ele está com a vida construída na rocha e ele não cai. Mas a pessoa que não está nessa, não tem tempo, não me apetece, que vem um ventinho, não é assim tão grande, e lá vai ele pelo chão abaixo. Não sei porque é que me aconteceu a mim, porque é que Deus permitiu? Não foi Deus que permitiu. Portanto, o trabalho do mais velho é muito importante. Então, o que é que a gente está aqui a falar? De coisas muito importantes. Então, isto é o poder do alto. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, acontecem outras coisas. Nós temos o poder para expulsar demónios, o poder e a autoridade para curar enfermos, que é pôr as mãos em nome de Jesus, e daí vai. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios, acho que é 12 ou 13, a ver, 12. Acerca dos dons, não quer, irmãos, que sejam ignorantes. Já sabeis que tal, portanto, tal. E aqui descreve 12 dons do Espírito Santo. Todos têm direito aos dons do Espírito Santo. São milagres, maravilhas. E isto só funciona quando um crente é batizado no Espírito Santo. Anda, claro que anda com Deus, etc. E tem comunhão com Deus. Ora, como é que eu posso manter e aumentar o poder do alto? Orando em línguas. Orando em línguas. E orando em línguas. Vamos aqui pedir ao time para vir para aqui. Quando nós oramos em línguas, entre muitas coisas que acontecem, estamos a carregar as baterias do nosso espírito. Quem ora em línguas não sabe o que está a falar. Porque é o espírito que ora. Você é um espírito. Tem uma alma, vive dentro de um corpo. Você, para aprender a falar português, ou inglês, ou seja o que for, você tem que aprender. Mas há crianças que estão na igreja, não sabem falar língua nenhuma porque são muito pequenos, e de repente começam a falar em línguas. Por que será? Porque é o Espírito Santo que entrou no coração daquela criancinha e fez com que ela falasse na língua do Espírito, que foi o Espírito que escolheu. Já vi isso acontecer bastantes vezes. Mas se você
quiser falar em português, ou seja, que língua for que é a fala dos pais, ele não sabe falar. Porquê que ele não sabe falar? Porque falar português, ou a língua do pai, é inglês, ou russo, ou o que é, ele tem que aprender. Línguas não aprende. É o Espírito que faz. A ver? E aqui em Coríntios diz, Coríntios 14, acho eu, não me lembro. Sim. Porque, versículo 2, porque fala em língua estranha não fala aos homens, mas fala a Deus, em mistérios. O que profetiza, tal, mas o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. No original é uma palavra que tem o mesmo sentido de quem está a carregar as baterias de um carro ou as baterias do telemóvel. Em todas as coisas, quando nós oramos em línguas, estamos a orar, estamos a carregar o nosso espírito. Mas também posso orar em línguas por uma situação. Eu não sei orar como convém, a Bíblia diz lá em Romanos, então eu oro em línguas. Então eu orar em línguas é o Espírito de Deus que usa-se de mim para orar por aquela situação ou para aquela pessoa. E como Ele é o Espírito Santo, Ele é que escolhe a oração é perfeita, Ele é que sabe tudo. Eu nem sei orar por mim como convém. Então, nós na nossa igreja Maná oramos muito em línguas. Então, à sexta-feira, mesmo depois da reunião normal, visível nos canais de televisão, em que a gente dá a reunião de sexta-feira chamada Lutar até Vencer. Em muitos casos, não é em todos, em muitas igrejas, depois de uma certa hora, nós vamos para a batalha e oramos muito em línguas. Cantamos muito em línguas. Porquê? É um poder gigante. A ver. Não. Quando você começa a entender o que eu falei hoje e começa a perceber que orar em línguas carrega o seu coração e por aí fora, você vai querer ter comunhão com Deus e orar em línguas. Então nós vamos fazer aqui um ensaio, vamos cantar um hino em português e depois em línguas. Porque a Bíblia diz que faremos depois. Posso cantar em línguas, na minha língua, posso cantar na minha língua, depois posso cantar em línguas. E já agora mais uma coisa antes de começarmos a praticar. Há pessoas que só oram em línguas quando eles dizem eu sinto, aleluia. Não, eu não preciso sentir coisa nenhuma. Eu tenho um carro, você se calhar também tem. A gente já tem carro. Você usa o carro quando quiser. Não preciso sentir nada. Precisa do carro, orar em línguas. Eu posso orar em línguas quando eu quiser. Está a ver? Se os sentimentos vierem, muito bom. Se não vierem, não faz mal. O que eu sei é que orar em línguas é muito importante. Então, vamos começar por louvar a Deus em línguas, louvar a Deus em português, com uma música de adoração. Diga lá uma. Não. O único que é digno de louvar a Deus é Jesus. E depois você vai ver que a certa altura a gente vai manter só um tom, que fica mais fácil para cantar em línguas, e depois cantamos em línguas. Vamos lá então. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos todos cantar agora em línguas.
Veja que eu posso cantar em português e em línguas. E posso orar em português, posso orar em línguas. Digam todos assim comigo: Senhor, não sei orar como convém. E por isso eu vou orar pela minha família, pelo meu casamento. Vou orar em línguas, sabendo que o Espírito Santo vai pôr as palavras, a oração certa. Amém e amém. Oremos em línguas bem alto. Eu posso orar em línguas pelo meu emprego, pelo seu emprego. Digam assim comigo: Senhor Jesus, eu não sei orar como convém, pelo meu emprego, por isso eu vou orar em línguas. Você pode também orar em línguas depois de fazer a oração da fé. Hoje eu vou orar pelas pessoas que escreveram, pediram ajuda, estão doentes, isto, aquilo, aquilo outro. E a partir daí, como eu tenho ensinado, você tem que acreditar. Eu já tenho. Eu recebi a minha cura. Eu recebi a resposta de Deus. Então o que é que eu faço depois? Acredito que já tenho. E portanto não vou orar: oh Deus, cura-me outra vez. Quer dizer, eu não acreditei da primeira vez. Deitei fora a semente. Não. Eu posso orar em línguas e dizer assim: eu não sei orar como convém. Eu acredito que já estou curado, mas eu não sei orar. Vou orar em línguas. Oremos em línguas. Corra-barra, babara, barara, social. Xeramamara, bagara, babara, biorra, bacoxere, bebila, barra, babara. Keila, bacaxera, babara, bacoxere, bixere, eu posso orar em línguas, posso cantar em línguas. Posso dizer assim: digam todos comigo: obrigado, Jesus. Eu já estou curado, eu te louvo, eu estou curado, quer eu veja ou não veja, quer eu sinta ou não sinta. Amém, amém. Cura barala borobo, chebalara boro, social, chebalara borobo, rebere, chebalara boro, rabarabara boro. Ora balara baba shiri siri shebalara bagura babara bagura buru sharabalara babura balara biri. Oh, eu amo a Jesus. Oh, Eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus, porque Ele me salvou. Para mim, Ele é maravilhoso. Para mim, Ele é maravilhoso. Para mim, Ele é maravilhoso, porque Ele me salvou. Rabarabo shebalara rebere bere bere ora balara babo rebere bere. Bera balara bagura baguru. Corra, oremos em línguas. Chama lara bagure bibi sheramamara. Queira beribarra babara baguroro bagara. Se você já é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Chama rabaquishi rebequishi rababara baguroro baguroro. Sharababara baguroro. Praise you, Jesus. Pura balara boro, que balara bere bere, shura balara boro, ura bara bara, shera balara boro boro, she balara bara bere bere bere, ura balara boro bere bere bere. Tu, ó Senhor, és para mim escudo, minha glória, minha rocha e sal.
Eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Omnipotente eu descansarei. À sombra do Omnipotente eu descansarei. Eu direi, Ele é o meu Deus e o meu refúgio. Eu direi, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Corabaraborabo, xirabarara. Xiraborabara, xiribirabaro. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu fui liberto do poder das trevas, transferido para o poder de Deus. Eu vi o Senhor baixinho. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer o que vem aqui em Efésios 5. Diz, versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando eu leio isto, eu imagino eu a tomar um copo, não de água, do Espírito Santo. Como é que eu tomo um copo do Espírito Santo? Está aqui como? Falando entre vós em salmos, em hinos. Há bocadinho eu cantei em línguas, em português, e recitei versículos bíblicos. Eu estou a fazer o quê? Salmos. Estou a cantar salmos. Estou a salmodiar para o Senhor. Estou a inventar uma música nova para Deus. E isto é altamente poderoso. Quando uma pessoa faz isso, ou na igreja, em conjunto com o grupo, ou assim, você está a beber do Espírito Santo. É verdade. Você está a beber do Espírito Santo. E fica cheio do Espírito. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado. E o seu séquito enchia o templo, sentado no alto trono. E o seu séquito enchia o templo, e os anjos clamavam. O Senhor é minha fonte, nele confiarei. Ele é Deus que sara toda a enfermidade, que resolve todos os problemas, que abre um caminho onde não há caminho. Eu honro a Deus com os meus dízimos de oferta. Por isso o Senhor abre as janelas do céu, está a derramar sobre mim uma bênção tal que ela vai a maior abastança. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor sentado no alto trono, e o seu séquito enchia o templo, e os anjos clamavam santo, e os anjos clamavam santo, e os anjos clamavam santo é o Senhor.
Eu falo esse tumor maligno. Seca para rir no nome de Jesus. Enquanto isso o grupo vai cantando em línguas. Você que está no lugar aí onde quer que seja, ora ou canta em línguas. Eu vou proclamar que este tumor maligno está a secar para raiz agora mesmo. Eu digo que esta pessoa que tem problemas do coração e está hospitalizada por causa do Covid está a recuperar e a ser curado agora mesmo. Eu falo a estes demónios que estão a pressionar Camaca, Chamalara, Bebeira, a família da Cidália, saiam no nome de Jesus. Eu falo para a Dani, tem um problema na perna, falo libertação de álcool e drogas. Chama Rebequi, Xarababarra, estenda o seu braço sobre mim. Estenda o seu braço que começa a orar. Eu louba a caixa, Xarababarra. Eu ponho as mãos sobre todas estas pessoas em nome de Jesus. Eu declaro cura, libertação. E te agradeço, Senhor. Continua assim. Continua. Há pessoas com problemas nos pulmões, um cancro maligno. Eu ordeno esse cancro que segue para a raiz no nome de Jesus. E vamos ouvir o testemunho em breve. Tenho aqui um testemunho, não sei se leram, mas é muito bonito, da Camila do Brasil. Pediu oração no programa do apóstolo por uma amiga que estava entubada há 2 semanas por causa da Covid. Os médicos deram 2 dias. 2 dias. Depois tinham que tirar da máquina do ventilador porque não tinha hipótese. E se ela não acordasse até domingo, ela era considerada morta. Pedi oração e concordância, já que Rosimeira é o nome dela. No dia, isto foi dia 2, dia 3 ela acordou. Uau! Tiraram os aparelhos e não precisou de fazer traqueostomia. Ela hoje está bem, já conversa, está toda lúcida. E ela hoje... ela entregou a vida a Jesus. E ela hoje está curada para a glória de Deus. Aleluia. Há pessoas que precisam de um milagre financeiro. A palavra de Deus diz que para ter um milagre financeiro não vem por oração, mas por semear. Tudo funciona à semelhança do agricultor, todo dinheiro são sementes. Mesmo em tempo de fome, tu precisas semear. Ou vais à igreja mais perto de ti, ou então usas uma conta bancária. Temos aqui uma que vai ser agora mostrada aí. Pode tirar uma fotografia para ficar com ela. Eu falo prosperidade e vitória na área financeira de todo o povo, porque eu acredito que eles estão a fazer a tua vontade, semeando mesmo que seja em tempo de fome, e por isso há milagres financeiros. Eu falo para os homens de negócio e digo que eles estão a prosperar, porque eles não só andam com Deus, são fiéis na casa de Deus, estão a semear cada vez mais e mais em nome de Jesus. Eu vi o Senhor. Agora ouça, você é uma pessoa que diz: eu acredito em Deus, não sei se estou salvo, ora por mim, eu quero Jesus. Então baixe a sua cabeça e digam todos comigo: ó Deus, continua.
Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Ó Deus, eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Coxarabarara, faz de mim, Senhor. Coxarabarara, eu quero ser. Xarababarabacurabara. Eu quero orar por si. Já é um servo de Deus. Você diz, eu quero servir a Deus. Ponha a sua mão aqui. Coxamalara, babara, bahara, bequixiri, beciriri. Comalere, bequixara, eis que Deus te chama. Tu não aguentas mais. Deus te chama. Dá esse passo. E tu serás feliz como nunca. Cobalara, bacu. Eu quero ser. Até amanhã, meus irmãos. Senhor amado, como um vaso nas mãos do